E aí, tudo certo? Hoje a gente vai entrar na cabeça de um analista esportivo profissional, sabe? Para entender como é que eles fazem para navegar nesse mundo tão imprevisível que é o esporte. Como é que se mistura dado, psicologia e até um pouco de intuição para tentar acertar o que vai acontecer. É essa arte que a gente vai desconstruir agora. Bom, vamos lá então. A primeira lição, a regra número 1 de qualquer analista que se preze, é que os dados, eles podem mentir. Pois é, mesmo com a preparação mais cuidadosa do mundo, a realidade pode vir e te dar um tapa na cara. E admitir isso, reconhecer que o erro pode acontecer, é o verdadeiro começo de tudo. E olha, nada mostra isso melhor do que essa frase aqui, super sincera, do analista que a gente está usando como base, o Theo Borges. Fiquei com uma cara de bunda. É genial, né? Uma frase dessa joga a gente direto no meio do problema. Aquela briga constante entre o que os números dizem e o que acontece de verdade, lá no campo. Tá, mas e aí? O que aconteceu para ele ficar tão frustrado assim? O culpado foi uma coisinha de nada, uma única linha de dados errada. A ferramenta que ele estava usando simplesmente mostrou que o Vitor Roque, jogador do Atlético Paranaense, estaria suspenso para a partida. Simples assim. E aí a gente vê o tamanho do estrago, né? A diferença brutal entre o esperado e o que realmente rolou. A análise todinha, foi montada pensando que um jogador fundamental não ia jogar. Só que na realidade, ele não só jogou como titular, como meteu um hat-trick, 3 gols. É o exemplo perfeito, cara, de como um único errinho nos dados pode jogar horas e horas de trabalho no lixo. Beleza, agora vamos sair desse caso específico e olhar para um cenário mais amplo. O trabalho de um analista não é só olhar para um jogo, é olhar para o caos que é um fim de semana inteiro de futebol. É preciso fuçar naqueles resultados malucos para tentar achar algum padrão, algum contexto e, o mais importante, aprender alguma coisa para o futuro. Pega esse exemplo aqui, Juventus e Inter de Milão. Qual era a expectativa? Um jogo clássico italiano, né? Amarrado, defensivo, tático, pouquíssimos gols. E o histórico confirmava isso totalmente. Dos últimos 8 jogos entre eles, 7 tiveram menos de 2,5 gols. Era a aposta certa, né? Pois é, só que não. A realidade foi completamente o oposto. O jogo teve um monte de gols, uma surpresa total. Para o analista, essa foi a maior zebra do fim de semana. E acendeu um alerta, sabe? Um sinal forte de que talvez o campeonato italiano esteja começando a mudar aquela sua fama de jogos com placares magrinhos. E olha, não foi só esse jogo não. O fim de semana foi recheado de resultados estranhos. Tipo, o Rangers, um time que costuma dominar lá na Escócia numa fase terrível. O Chelsea, gigante inglês, levando o empate no finalzinho do jogo. E aqui no Brasil, o Mirassol, um time de menor expressão, lá em 4º lugar no campeonato. A grande lição disso tudo? O perigo de confiar só no nome, na camisa, é o que o analista chama de memória afetiva. E tudo isso leva a gente agora para o coração da nossa conversa. Como pensa um analista? A gente vai literalmente dissecar a análise de 3 jogos específicos, para entender as ferramentas e a lógica por trás de cada palpite. Primeiro jogo, Ferroviário contra Novo Horizontino. Se a gente olhar por cima, parece um jogo equilibrado, né? Mas quando a gente cava um pouco mais fundo, as histórias dos dois times são opostas. É o típico confronto de momentos. Olha só que contraste. De um lado, o Ferroviário, super bem, numa fase sólida. A sequência de 7 jogos sem perder só acabou contra um dos times lá de cima da tabela. Agora, do outro lado, o Novo Horizontino, que o analista diz que está em queda livre. 7 jogos sem ganhar fora de casa, despencando na classificação. Vamos para o segundo caso, CRB contra Amazonas. Esse aqui é um exemplo clássico de um jogo que, olhando só os números, só as estatísticas, tem um favorito bem claro. E a tabela aqui mostra exatamente o porquê. A diferença na defesa é absurda, é gritante. O CRB, em casa, sofre em média menos de meio gol por jogo, 0,42. Enquanto isso, o Amazonas já levou 23 gols jogando fora, o que dá uma média de quase 2 por partida. E tem mais, o analista aponta que o Amazonas levou gol em absolutamente todos os jogos fora de casa. Só que aí vem o paradoxo, a parte que deixa a análise muito mais interessante. Apesar de ter essa defesa que é uma peneira, o Amazonas conseguiu fazer gol em 4 dos seus últimos 5 jogos fora de casa. E esse é o ponto-chave, sabe? Mesmo com números que parecem óbvios, a gente tem que levar em conta que um time pode ser traiçoeiro. E para fechar, nosso último caso, Bahia e Cruzeiro. Aqui a gente vai além dos números. A pergunta é mais filosófica, digamos assim. O que é mais importante? A fase atual do time ou o lado psicológico? A cabeça dos jogadores? E o dilema é o seguinte, o Bahia, no campeonato, está voando, invicto em casa.
mas acabou de ser eliminado de uma Copa de um jeito que o analista chamou de covarde. Isso abalou o time. Já o Cruzeiro se classificou nessa mesma Copa, tá com a moral lá em cima, no momento super positivo. Então, de um lado a gente tem um Bahia talvez desesperado para dar uma resposta para a torcida, do outro, um Cruzeiro cheio de confiança. E essa frase do analista resume tudo sobre esse jogo. O Cruzeiro não precisa da bola para criar perigo. Esse é um recado importantíssimo contra aquela ideia simplista de que ter mais posse de bola é igual a dominar o jogo. Nem sempre é assim. Então tá, depois de passar por todos esses exemplos, qual é, afinal, a grande vantagem de um bom analista? Agora, a gente vai juntar tudo isso e entender quais são os princípios que definem uma análise de qualidade. Antes, uma palavrinha do vocabulário deles. Correção de preço. É um termo técnico, mas a ideia é simples. É quando um analista olha para as probabilidades de um jogo, as odds, e acha que elas não estão certas, que não refletem a realidade dos times. É aí que ele enxerga uma oportunidade, uma chance de encontrar valor. E isso amarra tudo nos princípios fundamentais que a gente viu aqui. Primeiro, dados são uma ferramenta, não são a verdade final. Segundo, cuidado com a tal memória afetiva, porque o nome do time não ganha jogo. Terceiro, o psicológico, a moral do time, conta, e muito. Quarto, ter a bola não quer dizer nada se outro time é perigoso sem ela. E por último, talvez o mais importante, saber encontrar o paradoxo. Achar aquele detalhe, aquele número que vai contra a maré, que conta uma história diferente. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Num mundo onde tudo é Big Data, algoritmo, inteligência artificial, qual é o verdadeiro valor da intuição humana? Talvez a resposta esteja justamente aí, na capacidade de enxergar a história que os números não contam, de sentir o momento psicológico de um time e de encontrar aquele paradoxo que transforma uma simples análise em uma previsão de mestre.